E aí, tudo certo? Se prepare porque o que a gente vai fazer aqui hoje é basicamente instalar um novo sistema operacional na mente. É isso mesmo. Vamos mergulhar de cabeça no essencialismo do Greg McKeown para mudar completamente o jogo de como se encara trabalho, vida, tudo. A meta é simples: sair daqui com uma clareza total de como fazer mais, fazendo muito, muito menos. Essa imagem, para mim, resume tudo. É a jornada que a gente está prestes a começar. De um lado, a vida do não essencialista, sabe? Aquele emaranhado de tarefas, de barulho, de obrigação. Do outro, o caminho do essencialista. Uma linha reta, focada, poderosa. É literalmente a passagem do caos para a clareza. Essa pergunta aqui, ela dói, né? Porque todo mundo já se sentiu assim. É aquele paradoxo maluco de correr o dia inteiro, chegar no final exausto, mas olhar para trás e pensar: o que eu fiz de verdade? É a sensação de ser puxado para todo lado, reagindo a tudo, sem conseguir avançar no que realmente importa. Se isso soa familiar, relaxa, porque a solução está vindo aí. E aqui está o nosso mapa do tesouro, o nosso passo a passo. Vamos entender a crise do muito, dominar o poder da essência, aprender a explorar o que importa, a eliminar o que não importa e, finalmente, a executar sem esforço. No final, a gente fecha com um manifesto essencialista. Vamos instalar esse sistema etapa por etapa. Bom, tudo na vida começa com uma escolha. E aqui não é diferente. Existe uma bifurcação, um ponto de decisão que define absolutamente tudo sobre a sua eficácia e, mais importante, sobre a sua satisfação. O lance não é ter mais tempo. Ninguém tem. O lance é escolher onde investir o tempo que se tem. Olha só a diferença. É brutal. O não essencialista vive apagando incêndio. A agenda dele pertence aos outros. É o famoso eu tenho que. Já o essencialista, ele joga outro jogo. Ele opera a partir de um lugar de escolha, de intenção. O lema é eu escolho. Parece uma simples troca de palavras, né? Mas é a diferença entre viver sobrecarregado e frustrado e viver uma vida de propósito, de impacto de verdade. E essa imagem captura perfeitamente esse momento da decisão. De um lado, a confusão, o barulho, a tentativa de abraçar o mundo. Do outro, a simplicidade, o foco, a busca por fazer as coisas certas. Ser essencialista é tomar a decisão consciente de pegar esse segundo caminho, é retomar o controle. Certo. Agora vamos para o fundamento, para o alicerce de tudo, a mentalidade. Antes de qualquer ferramenta ou técnica, a gente precisa internalizar uma coisa: o poder invencível da escolha. É aqui que a mágica, a transformação real, começa a acontecer. Essa frase, essa simples frase é a chave de tudo. Trocar eu tenho que por eu escolho é o primeiro passo e talvez o mais poderoso. Eu tenho que nos coloca como vítimas. Eu escolho devolve o poder. Mesmo quando parece que não há opções, a escolha de como responder, essa é sempre nossa. Ninguém tira isso da gente. E aqui entra um conceito que a maioria das pessoas tenta fugir: os trade-offs. A sociedade moderna vende a ideia de que dá para ter tudo, fazer tudo. O essencialista sabe que isso é uma grande mentira. Cada sim que a gente dá para alguma coisa é um não automático para várias outras. A questão não é evitar as trocas, é fazer elas de forma inteligente. É se perguntar: qual é o problema que eu quero resolver? Onde vale a pena colocar minha energia? Ok, com a mentalidade ajustada, vamos para a prática. Como é que a gente descobre o que é de fato essencial? Bom, isso exige um processo ativo, uma exploração. As prioridades não vão simplesmente aparecer na nossa frente. É preciso criar as condições certas para encontrar elas. Se prepare, porque esse conceito pode mudar a forma como se enxerga o trabalho. Essas 4 coisas aí não são luxo, são necessidades. Criar espaço para pensar, sem interrupção. Olhar de verdade, buscar os padrões por trás do óbvio. Brincar, sim, brincar, porque é daí que vem a criatividade. E claro, dormir. Proteger o sono é proteger o nosso maior ativo. Sem isso, a gente não consegue nem começar a discernir o que é vital. E depois de explorar, como é que se decide? Com a regra dos 90%. É simples e brutalmente eficaz. Pensa assim: para qualquer oportunidade, dê uma nota de 0 a 100. Se não for, no mínimo, um 90, ou seja, um sim com certeza, então a resposta é um não definitivo. Chega de talvez, chega de mornidão. Se não é um sim óbvio, é um não óbvio. Ok, atenção aqui porque este é o ponto onde a maioria das pessoas falham. A gente identifica o essencial, mas falta a coragem de eliminar todo o resto. E entenda, eliminar não é ser negativo. É um ato de libertação, é criar o espaço que o essencial precisa para florescer. A verdade é essa: dizer sim para tudo
É receita perfeita para a mediocridade. Cada sim tem um custo escondido. A habilidade de dizer não com educação, com respeito, não é opcional, é a competência principal do essencialista. É como se protege o tempo, a energia e principalmente o foco. Isso vale também para os nossos próprios projetos, hein? Sabe aquele projeto que já consumiu tanto tempo, tanto dinheiro, que parece loucura desistir, mesmo sabendo que não vai dar em nada? O essencialista tem a coragem de admitir o erro, de cortar as perdas e redirecionar essa energia. A pergunta a se fazer é, se eu não tivesse já investido nisso, eu começaria a investir hoje? Se a resposta for não, já sabe. Muito bem, a gente já identificou o essencial, já eliminou o trivial, e agora? Como garantir que as coisas certas sejam feitas? A última fase é criar um sistema que torne a execução quase automática, sem depender de força de vontade, mas sim de um bom design de processos. E esse sistema é genial. Adicionar buffers é planejar com folga, porque imprevistos acontecem. Remover obstáculos é ser proativo em tirar as pedras do caminho antes de tropeçar nelas. Aproveitar as pequenas vitórias gera aquele momento, aquela inércia positiva. E construir uma rotina, bom, isso automatiza o que é importante, liberando energia mental. E no meio disso tudo, no dia a dia, a pergunta que guia é sempre essa. Não é o que é importante amanhã ou o que era importante ontem. É o que é importante agora. Esse foco no presente, na tarefa única que importa neste exato momento, é o que constrói de progresso real, sem aquela sobrecarga de pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo. Chegamos ao final da nossa jornada de instalação do sistema. Mas, na verdade, é só o começo de uma nova forma de operar. Essencialismo não é só uma dica de produtividade. É uma filosofia de vida. É uma bússola para navegar no mundo priorizando propósito, clareza e impacto. Se fosse para resumir tudo em 3 palavras, seriam estas. É a busca disciplinada por menos para conseguir mais. Não é sobre fazer mais coisas, é sobre fazer as coisas certas. Menos distração, mais foco. Menos obrigações, mais escolhas. Menos, porém melhor. E para fechar, vamos deixar essa pergunta no ar. Da próxima vez que surgir uma oportunidade, em vez de só pensar, devo fazer? Inverta a lógica e se pergunte, se eu não tivesse essa chance, o quanto eu lutaria por ela? Essa pergunta é um filtro poderoso. É a ferramenta para começar a aplicar o essencialismo agora mesmo. Ela separa o que é só legal daquilo que é verdadeiramente essencial.